Olá, eu sou José Eduardo. Faço doutorado na ESC-USP e sou analista ambiental do IBAMA. Hoje vou apresentar um trabalho que trata da análise de risco ambiental aplicada ao planejamento exploratório de petróleo. Mesmo com toda a crise climática, o petróleo e o gás ainda serão responsáveis pela metade da energia global em 2040. No contexto atual, o Brasil é o nono produtor mundial e 94% dessa produção vem da atividade marítima. No licenciamento ambiental das atividades de petróleo, a análise de risco ambiental avalia a possibilidade de um acidente ocorrer considerando os efeitos causados sobre o meio ambiente. No âmbito terrestre, os estados, que são os responsáveis pelo licenciamento ambiental, normalmente exigem uma metodologia qualitativa, que às vezes são feitas a partir de uma análise preliminar de riscos ou de perigo. Já no âmbito federal, o IBAMA exige uma metodologia quantitativa. O que significa isso? O risco ambiental é calculado a partir da multiplicação da frequência da ocorrência de um acidente vezes a probabilidade do toque de óleo em uma componente de valor ambiental. Uma vez calculado esse risco ambiental, ele é comparado ao tempo de recuperação daquela componente de valor ambiental e verificado se é aceitável ou não esse percentual. O problema é que os licenciamentos tratam exclusivamente das atividades sozinhas. O problema maior vem quando estamos numa bacia sedimentar. Numa bacia sedimentar, você já tem diversas plataformas, diversos campos descobertos, alguns ainda sem produção, e diversos blocos exploratórios que podem ser vendidos em leilões. Para sanar esse problema e auxiliar o planejamento das bacias, foi criada a avaliação ambiental de área sedimentar, pela Portaria Interministerial MME-MMA 198, em 2012. Tem por objetivo definir áreas aptas e não aptas para atividades de petróleo, bem como de moratória para quando houver lacunas de conhecimento. No Brasil, apenas 2 estudos ambientais de área sedimentar foram desenvolvidos, o do Solimões e o de Sergipe, Alagoas e Jacuípe. O objetivo do nosso trabalho é de identificar pontos fortes e fracos nas análises de riscos que integram os EAS e recomendações para sua melhoria. A metodologia aplicada é a do checklist qualitativo com 3 avaliações. Uma da qualidade do estudo, outra dos aspectos substantivos e outra dos aspectos procedimentais com base na portaria 198. Como podemos ver nos resultados, ambos os estudos tiveram avaliações similares, tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos. Isso indica que a condução foi feita da mesma maneira e com as mesmas preocupações, dando ênfase para alguns pontos e menos ênfase para outros. Dentre os pontos fortes, a participação pública foi muito evidente, pois, ao longo do texto, verificamos contribuições advindas dessas participações. Os estudos em si estão bem estruturados e de fácil entendimento. Outro ponto importante é a possibilidade de toque ter sido considerado como critério para a definição de área não apta.
Lembro que esse critério só foi adotado na EAS de Sergipe-Alagoas. Nos pontos fracos, a área é identificada como a mais fraca, pois no estudo de Solimões ela é ausente e no de Sergipe-Alagoas ela não consegue estimar o quanto os componentes ambientais estão vulneráveis. As bases hidrodinâmicas não são de referência como preconiza a Portaria 198. Outra questão é que as análises de riscos e impactos ambientais se limitam apenas nas áreas das bacias efetivas. E isso pode ocorrer um problema de insegurança jurídica, pois, como vemos numa modelagem apresentada no estudo, um caso de pior caso, um vazamento de pior caso ocorrido dentro da bacia efetiva pode chegar a atingir ao complexo recifal de Abrolhos. E, em tempos anteriores, já foi causa de judicialização. As incertezas não são tratadas com recomendações relevantes para a tomada de decisão e nem para o licenciamento. Exemplo disso é a atividade já existente em uma área que foi declarada não apta. Em nenhum momento do estudo é feita alguma recomendação ou para o licenciamento ou para a tomada de decisão de sugerir a retirada dessa atividade ou ampliação. Nenhuma recomendação mais relevante foi feita nesse aspecto. Da mesma forma, com a questão do shale gas no estudo dos Solimões, que foi tratado da mesma maneira que uma exploração de gás normal, convencional. Eles simplesmente não levaram as questões de medidas de precaução para a tomada de decisão ou até mesmo para um licenciamento futuro, as recomendações já feitas em pareceres do GTPEG anteriormente e muito menos do estudo ambiental elaborado pelo PROMIMP sobre o shale gas no Brasil. Outra questão é que as definições das áreas nem sempre são embasadas no que o próprio estudo indica. Um exemplo é a bacia de Sergipe-Alagoas, onde ela identifica que os componentes ambientais sensíveis à atividade de petróleo são área de pesca de camarão, área de recifes de coral, área de manguezal, peixe-boi, unidade de conservação, e por isso ela cria um buffer de 20 horas para proteção. Porém, esse buffer de área inapta, ele cria a partir da costa e deixando os componentes ambientais marinhos vulneráveis ao petróleo da mesma maneira. Como, por exemplo, aqui no sul, aqui vemos que a unidade de conservação, você pode ter uma atividade aqui do lado da unidade de conservação, mais ao sul. Considerações finais. A AES é um avanço, pois demonstrou ser uma ferramenta útil para o planejamento de futuras rodadas de leilão de blocos. No entanto, com apenas 2 estudos elaborados, é natural que se tenha muita coisa a evoluir. Como, por exemplo, no âmbito da área, sugerimos a implementação de uma guia metodológica, onde deixará mais claros quais seus objetivos, quais os procedimentos, como aplicar, tudo isso de forma clara, onde vai contribuir nas decisões finais da AES. Gostaria de agradecer a presença de todos e que estou disponível para qualquer questão. Muito obrigado.